É isso aí, gente. Já estamos de volta, né? Rapidinho. O intervalo foi rápido mesmo, porque a gente tem muito trabalho pela frente ainda, né? Nesse último bloco. Afinal de contas, né? É nesse último bloco que a gente geralmente dedica para o quadro A Foto do Dia. E é para lá que eu vou agora, né? Vamos falar com o Vanderlei. Foto do dia hoje. Antes da gente falar da foto, Vanderlei, a gente teve aí, né? A perda de uma figura daquelas mais queridas aí do universo político de Teresópolis, né? Que foi o Fernando Bolo Fofo, que nos deixou nesse fim de semana. Eu abri o programa mostrando aquela minha foto, né? Anderson ainda estagiário do Diário lá, recebendo o voto de congratulações, né, do vereador Fernando Bolo Fofo. Fiquei muito feliz, ele era muito amigo da minha família, amigo do meu pai gostava muito dele, tanto ele quanto o Jorginho, né, pessoas maravilhosas, o irmão dele. É uma daquelas figuras folclóricas da política teresopolitana, né, Vanderlei? O Bolo Fofo marcou época, né, na nossa história aqui. Foi vereador por um período, deixou de ser vereador com cerca de 1.200 votos na eleição de 2004, ou seja, foi bem votado. Ajudou a eleger o irmão naquela eleição de 2000. Foi vereador de um mandato só, de 93 a 96, mas participou bastante do processo político e sempre envolvido com as confusões de bastidores, né? Ele arrumou problema com praticamente todo mundo. Quase todo mundo. Pedro Jaara, Tio Afaraco, recentemente agora, tiveram um entrevero lá uns 4 anos atrás, na Ciretrana, no Alto, mas sempre uma pessoa muito boa, né? Ele tinha um coração muito grande e vivia de ajudar as pessoas. E viveu daquele jeito simples dele, duro, sem dinheiro, e milionário. E também milionário. Ganhou mais de 20 milhões na loteria e ninguém sabia o que ele fez com esse dinheiro dele, mas alguns amigos, né, ajudaram a aplicar esse dinheiro e ele vivia só da renda daquele dinheiro, mas sempre ajudando anonimamente as pessoas. Né? Poucas pessoas, normalmente esse pessoal que ganha... Pessoas e instituições, né? Essas pessoas que ganham loteria costumam fazer benemerência para sair em nota em jornal. Né? Eu lembro uma vez que eu fui na inauguração da reforma da Capela de Nossa Senhora das Graças, aqui no Espanhol, e socado, muito cheio, né? E aí não consegui entrar, fiquei do lado de fora, porque eu cheguei um pouquinho atrasado, como sempre, jornalista, não tem como chegar na hora certa, né? Eu fui lá também só fazer um registro do evento. E aí o bispo agradeceu nominalmente o ex-vereador Fernando Soares, nosso fiel, que deu a sua contribuição para a reforma da igreja. Ou seja, não saiu nota disso em lugar nenhum, ele não fazia questão de divulgar isso. Mas era também uma paga pelo seu jeito de viver ao longo dos anos, né? Ele também vivia da generosidade das pessoas. Estava sempre duro, sempre dependendo de alguém para pagar um almoço para ele, né? O pessoal ajudando. E até mesmo o dinheiro que arrumou para jogar na loteria foi dinheiro emprestado que ele pegou com um amigo da gente. Um amigo lembra que ele passou lá, pediu um dinheiro para o almoço e não almoçou e jogou na loteria e ganhou esse dinheirão aí. Mas uma pessoa que fez diferença na história da cidade e a gente deve lembrar ele com boa reverência. Inclusive, liguei agora há pouco para o Jorge, que é o irmão dele, né? Eles são 3 irmãos, Darcy, Jorge e o Bolo Fofo. E o Jorge, que tem os seus filhos, que o Bolo Fofo considerava como filhos, e os netos, que o Bolo Fofo considerava como netos, né? Ele estava vindo de ele foi a Araruama, né? Fala-se muito desse acidente, foi Rio das Ostras, foi na estrada, onde foi e tal. E eu quis pegar esse relato com o Jorge, e ele me diz o seguinte, que o Bolo tinha ido à casa dele no fim de semana, de carona com um amigo, você vê, milionário de 22 milhões, indo a Araruama de carona com um amigo. E eles visitaram lá o Jorge e tal, e na volta eles pararam ainda dentro de Araruama, naquela muvuca ali de Araruama, que nós temos o caminho de Araruama pela Via Lagos, que é o mais conhecido, mas tem o por dentro de Araruama, que é um furdúncio, né? Então ele estava voltando de Araruama por dentro, e o motorista parou para ele atravessar a rua para comprar um negócio no armazém. E foi nessa hora que ele foi atropelado e um acidente muito violento na UPA. Quando houve no primeiro momento houve o socorro, o amigo chamou a ambulância, tal. Quando a ambulância chegou e levou ele para a UPA, o amigo voltou a falar com o Jorge, que ainda estava dentro da Araruama, perto da casa do Jorge, que é o irmão dele, e lá os dois foram para a UPA e fizeram acompanhamento. Mas a médica, tanto da UPA quanto do hospital para onde ele foi transferido, já deixou claro que a situação dele era muito grave, o acidente tinha sido muito violento, ele tinha sofrido várias fraturas, então ele veio a óbito em função da consequência disso, umas 3 ou 4 horas depois.
O acidente foi 8 horas da noite, eles deveriam chegar aqui por volta de 11 horas, né? E acontece toda aquela notícia que tomou conta da gente naquele sábado, né? E deixa, de certa forma, a cidade enlutada, porque era uma pessoa boa, né? A gente deve sempre ter essa reverência às pessoas boas quando elas partem, né? Mas cumpriu o seu ciclo na vida. Eu falei para o Jorge, poxa vida, morrer com 70 anos, né? Cumpriu o seu ciclo, né? O ruim é quando essa vida sofre uma interferência, né? E ela não consegue contribuir. Mas foi uma pessoa relevante, foi vereador, participou da vida de muita gente, lidou com muita gente relevante, tentou interferir na vida das pessoas, né, de forma positiva. E essa é a imagem que a gente vai ter do Jorge Fernando Soares de Sá, o bolo fofo. O bolo fofo, gente boníssima demais, né? Vamos para a foto do dia? Vamos lá, Rodrigo, bota na tela aí, por favor. Que é a foto do dia. Ué, mas o pessoal já está na hora do almoço aí. Rapaz, essa foto é muito interessante. Essa é a hora do almoço, Vanderlei? Eu ontem estava revirando, fim de semana, fui para o escritório, não teve jeito. Aí eu, revirando umas imagens antigas lá, encontrei umas imagens que estão no meu acervo, que é parte do fundo do Sumavielli, que não, com toda a reverência, toda a licença do Jorge, ele não deve ficar, esse material não deve ficar no meu acervo. É uma fotografia que mostra uns operários numa estrada, né? A próxima imagem... O que eles estão lendo? Estão lendo um diário? Eles estão lendo a revista do Turing. Isso é 1926. Dá para ver o que eles estão fazendo aí? Estão fazendo uma estrada, né? Abrindo uma estrada com carrinho de mão e enxada. Essa aí é a estrada... Nessa época era assim mesmo que se fazia estrada. Essa é a estrada Rio-Petrópolis, em 1926. É uma fotografia tirada em março de 1926. Nós temos um personagem de Teresópolis, daí esse acervo está em Teresópolis, porque o Carlos Guilherme participou desse processo de abertura da estrada, que é em função do Automóvel Clube, né? E aí essas imagens, eu tenho lá cerca de 250 imagens do Augusto Malta, né? Próxima imagem, por favor, dá para ter a identificação do autor da foto. Augusto Malta tirou essas fotos retratando aquela construção da estrada Rio-Petrópolis. Eu estou até para fazer contato, eu trouxe essas imagens porque eu quero fazer contato com o Museu Imperial e com o Serviço de Patrimônio Histórico de Petrópolis, porque essa imagem interessa a um fundo de Petrópolis, não a Teresópolis, né? Ela conta a história de lá e certamente está fazendo falta para identificar algum episódio, né? Faz falta que ela deve compor o acervo de Petrópolis e não o nosso. Então, eu separei, já dei uma higienizada nas imagens e estou guardando. São imagens que apareceram no acervo do Sumavielli. O Sumavielli vai deixar esse acervo com o Zé Pereira deixa esse acervo comigo, mas agora está na hora de a gente desagarrar desse material e passar ele, compartilhar ele para alguém que vai realmente fazer uma guarda dele melhor, né? Com um pedido de licença do Zé Pereira, que deixou esse acervo em minha guarda, eu vou passar esse material ao acervo de Petrópolis, que conta a história da cidade de lá. E olha, é um registro que dificilmente o pessoal de lá vai ter, né, Vanderlei? Isso é um certamente que não tem. Eles vão ficar malucos isso quando vê esse material. Inédito para eles. Porque são três ou quatro álbuns bem despedaçados já, mas as imagens estão muito bem, de boa qualidade. E com imagens, algumas, com cada página, 4 imagens, outra 2 imagens e 1 imagem. Mas dá um total de mais de 200 fotografias. Olha. Todas em ótima qualidade, feitas por Augusto Malta, não é qualquer um fotógrafo, não é qualquer, né? Coisa, e né? Provavelmente nesse período que ele fez essa foto, ele passou por Teresópolis. Nós temos uma imagem aqui da Casa Regadas, tirada pelo Augusto Malta, mostrando assim a avenida, né? Então foi desse período também que ele fez alguns registros em Teresópolis. Então vai ser uma boa passagem e é uma forma também de eu ter um pouquinho de simpatia daquele povo de Petrópolis com relação aos acervos deles. Porque tem muita coisa lá também, né? Tem muita coisa de Teresópolis lá que eles são incríveis. Tem lá vários espaços de memória, mas eles não são assim muito fáceis muito acessíveis, não. E é natural, que vai muito colecionador, muita gente que não tem muita responsabilidade com relação à pesquisa, né? Mas vai ser uma boa... uma boa carteirada que eu vou dar lá naqueles espaços de memória de Petrópolis. Aproximação ali, porque, afinal de contas, né, qualquer dia que chega alguém oferecendo 200, 300 imagens que são relevantes, imagens de quase 100 anos. Mas é um presente que eu quero dar, eu estou fazendo esse contato hoje, vamos ver se até o fim de semana que vem, eu já dou uma esticada a Petrópolis e deixo esse material lá e já deixo agendada algumas visitas minhas eu quero dar uma mexida naquele acervo lá do Museu Imperial, né? Então é uma boa entrada com aqueles historiadores de lá. A gente tem lá muito material
material com a Tereza Cristina, né? Tem muito material da Tereza Cristina no museu, né? Tem, eu estou para já dar uma chegadinha no Museu Imperial, porque lá eles têm uma planta, uma escritura, uma planta com escritura de umas terras que o Coelho, lá em 1855, doou para o imperador Dom Pedro II fazer aqui no alto, onde está ali a Feso, fazer ali um castelo da Tereza Cristina. Então, esse material existe, ou seja, isso não é folclore, isso não é lenda, isso existe essa escritura, existe essa planta original. Eu já vi até cópia dela, uma cópia no livro do Colonização, do Gilberto Ferrez. Mas ver o material, pegar, é diferente, porque ali tem algumas informações, até junto com essa planta deve ter alguma informação que está faltando trazer para cá. E meu interesse é buscar as informações que eles têm da gente lá, né? Já que a gente não dá para sonhar assim muito, com muita... Sonhar a gente sonha, né? Mas com a construção de um museu da Tereza Cristina em Teresópolis, que seria uma forma da gente elucidar e trazer o turismo histórico para Teresópolis, né? É um projeto para frente. De vez em quando eu converso com um ou outro deputado, eles se encantam com a ideia, mas dá trabalho. Tudo que dá trabalho, o deputado foge de fazer. É mais fácil fazer um telefonema, coloca 1 milhão de emenda, aquelas emendas que nunca chegam, né? Compra umas ambulâncias. Compra ambulância, de preferência, pega um amigo meu para fornecer as ambulâncias. Essa coisa rola muito. Mas realmente, a hora que tiver um deputado federal em Teresópolis que comprar essa briga de criar aqui uma casa de Tereza Cristina em Teresópolis, que seja um museu modesto, né? Que seja um espaço, nem um espaço maravilhoso, pode ser até um espaço modesto, mas para ter esse material dela em exposição. Né? Imaginar que a história da Tereza Cristina está guardada nos baús, nos porões do Museu Imperial, dá até pena, né? É uma coisa que não interessa a Petrópolis, é uma cidade masculina, a cidade de Pedro, mas Teresópolis é uma cidade feminina, a cidade de Tereza. Esse material lá, devia estar aqui. Eu lembro que a última vez que eu fui lá ao Museu Imperial, a gente estava até falando sobre, eu e a Carol, né? Claro, amo história. A Carol falava justamente isso. Olha, tem tanta coisa aqui da Tereza Cristina, né? Tem a penteadeira dela, né? Com os utensílios, as roupas, fotos, registros, né? Materiais pessoais. Podia estar num museu aqui. O material de arqueologia dela, né? Ela tem uma história bonita também, história da família. A gente conhece pouco isso. Nós estamos aí nos 200 anos da história da chegada dos ingleses, né? Ela era feia pra caramba. E todo mundo falava que ela era muito feia, né? Mas era uma pessoa... passa a ideia de uma pessoa simplória e não é uma pessoa muito culta, né? Muito, extremamente. E ajudou muito nos bastidores da política a conduzir esse reinado, né? Esse período de quase 50 anos do Dom Pedro II à frente do país, né? Ela foi uma figura muito relevante para a história do Brasil, nunca esteve em Teresópolis, né? Essa história de que ela veio por aqui, passava fim de semana aqui, você ouve história até de que ela tinha aqui um amante em Teresópolis. Rapaz, como é que tem lenda na história da cidade, né? E é interessante, eu acho que a gente precisa conhecer mais, o Brasil precisa conhecer mais a Tereza Cristina. E a gente, que nós somos uma das 3 cidades, né, interessados, que foi levantada em homenagem à Tereza, então a gente tem que cultuar bem trazer essa informação. E a hora que a gente tiver aqui uma casa de Tereza Cristina em Teresópolis, um museu dela aqui, certamente quem vai dar uma beliscada naquele turismo histórico de Petrópolis, que é o sonho de consumo de toda a cidade. Com certeza, né? A gente tem tantos motivos para as pessoas virem a Teresópolis, a gente vai ter mais um motivo, que é as pessoas conhecerem a história da Tereza Cristina. Mas vai depender de um deputado federal animado e interessado com as coisas que dão trabalho. Tá não é aquela coisa de emendinha. Outubro está chegando aí, vamos ter responsabilidade. Né? Vai votar naquele malandro lá, paraquedista, né? É o deputado urso, né? Só de 4. Só vem aqui, tipo Copa, né? Tipo Copa do Mundo. Ele hiberna, né? Depois aí acorda. Depois aparece aqui de 4 em 4 anos e nessas coisas que dão trabalho eles não fazem. Estão sempre fazendo uma firula de uma emenda que nunca vem, de um pedido, mas nada de fato, se você olhar de concreto. Essas pessoas que vêm aqui roncam 5, 10, 20 mil votos em Teresópolis para se elegerem, aquilo ali só serve para eles ampliar o seu colégio eleitoral e ampliar também as suas possibilidades de corrupção, porque os mandatos têm sido muito desastrosos e pouco proveitosos para a cidade. Né? Não estou dizendo nem de votar só em candidato da terra, talvez essa não seja a solução, mas votar em gente que você pode ver que possa contribuir, né? Gente compromissada, que possa participar de 5, 10, 20 reuniões, conversa ruim, aquelas coisas que essas coisas dão trabalho. Não se vai fazer um espaço federal, um museu do governo federal. Vai ter que ir alguns ministérios, vai ter que ter algumas conversas. Vai ter que votar em umas coisinhas que eu não quero votar, mas tudo buscando aquele resultado. Né? Aí o povo foge. Fica dando trabalho pro povo não, Vanderlei.
Mas é um sonho. É um sonho nosso, com certeza. Vanderlei amanhã está de volta, se Deus quiser. Está só começando a semana, hein? Semana que quarta-feira tem Jogo do Brasil de novo, né? Aliás, chamaram a sua atenção, tá? Daqui a pouco a publicação sobe de novo. Tá valendo 2 rodízios de caldos lá no Varietá. Top mesmo, top, tá? Pode ter certeza. Neto vai caprichar lá quando te receber. Você só tem que fazer o seguinte, vai participar lá do bolão, né? Você vai entrar, vai deixar o teu palpite. Olha, para mim vai ser 2-0 Brasil na Sérvia. Então bota lá 2-0. Se você ganhar, né? Se você acertar o palpite, tem que acertar, tá? Se você acertar, você vai entrar numa lista e nós vamos fazer o sorteio. No último jogo, gente, olha, quase 100 pessoas acertaram o resultado, participaram e ganharam a pizza, né? Agora vamos ver na próxima, né? Não precisa acertar quem vai fazer o gol, não? É só o placar? Facinho, então. Só o placar. Não precisa nem acertar quem vai fazer o gol, não. Só o placar. Estou esperando a sua participação, tá bom? Uma excelente semana para todos. Está só começando o nosso trabalho aqui durante essa semana. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser, e contando com a sua audiência e participação. Grande beijo. Até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida.